O que é cultura? Existe povos ou segmentos da sociedade sem cultura? Antes de entrarmos nessa definição do que é cultura ou não, se existe algo humano que não é cultural, eu estou fazendo esse vídeo primeiro porque eu já tinha na minha lista de temas futuros aqui, eu tenho uma lista, com os temas que eu quero abordar, mas também porque semana passada o Ignorante fez um vídeo sobre isso, falando sobre o funk. Então ele mostra um vídeo de um grupo de jovens funkeiros dançando, acho que numa praia ou no piscinão de Ramos, dançando funk. Então aparece uma criança lá e eles ficam extasiados, quando entra a criança dançando funk no meio ali. E depois ele mostra em comparação um vídeo da Itália de artistas de rua, um pianista e uma bailarina dançando. Então ele compara essas duas manifestações, dizendo que uma não é cultura, uma é animalesca, uma é selvagem e a outra é elevada, que eleva a alma, que é cultural e que é um povo, O italiano é um povo desenvolvido culturalmente, um povo sofisticado e que não consome aquele tipo de lixo, aquele tipo de produção animalesca. Então, para o ignorante que sempre fala ignorâncias, ele é alguém ignorante que sempre dá a bola fora, eu vou mostrar o que é a Itália para você. Aqui na Europa, o reggaeton é muito popular atualmente, então você vai encontrar pessoas dançando danças eróticas, também sensualizando. Não que eu concorde com isso, eu acho que a erotização de crianças é uma coisa que pode ser prejudicial. A gente precisaria encontrar estudos sobre isso, em como isso influencia em gravidez precoce de jovens e adolescentes. Realmente acho que você não deve erotizar a criança, mas isso não é uma especificidade do Brasil. Isso está presente em várias outras culturas, em vários outros países, incluindo países desenvolvidos. Na Europa, na Itália, não existe apenas ópera, não existe apenas música clássica, existe todo tipo de produção cultural, desde músicas eruditas até músicas populares e que são bastante sensuais. Como eu disse, isso não é algo que ocorre só no Brasil. Se você tiver essa mentalidade idealizada da Europa, você não vai entender como são as coisas fora. Isso, para mim, demonstra alguém que não tem essa bagagem cultural, essa vivência de ir para o exterior e enxergar as coisas fora, e também não tem uma bagagem de enxergar mesmo o próprio país. Porque o Brasil é um país imenso, completamente diversificado e com diferentes expressões culturais, diferentes expressões artísticas, diferentes expressões de música, de dança, e que não é apenas o seu mundo que é o certo e os outros são errados. Então, para falar sobre o que é cultura, o que é cultura de fato, a gente vai pegar uma definição clássica. Essa é uma definição do E.B. Taylor, que diz o seguinte: cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, para o Taylor, que foi um etnólogo, ele diz que tudo aquilo que a gente faz enquanto sociedade humana é cultura. Então não há fora da cultura. Essa definição é de 1871, então são quase 150 anos dessa definição. Os antropólogos, os sociólogos, etnólogos já sabiam que cultura são todas essas diversas manifestações da nossa sociedade humana, e isso há muito tempo. Então alguém ouvir falar que algo não é cultura hoje, 2018, é uma baita de uma ignorância, é um baita de um preconceito. E há uma definição mais recente, que é do Paul James, que é um PhD especializado em globalização e diversidade cultural, que diz o seguinte: cultura é definida como um domínio social que enfatiza as práticas, discursos e expressões materiais que ao longo do tempo expressam as continuidades e descontinuidades do sentido social da vida em comum. Ou seja, na definição dele, que é um pouquinho mais abstrata, eu acho, do que a do Taylor, ele diz que são essas práticas comunitárias nossas, em vida comum. Então a gente tem todas essas práticas, falas, expressões que são culturais. Não há fora da cultura. Inclusive na antropologia, que é o domínio por excelência do estudo da cultura, além da sociologia, mas a antropologia é o ponto principal, que tem como tema,
à cultura. Então eles vão para tribos, eles vão para povos que antigamente se chamavam de povos primitivos, que não seriam desenvolvidos, né, tecnologicamente como a gente, e que eles vão lá analisar elementos culturais desses povos específicos e também elementos culturais que estariam presentes em outras culturas. Eles trabalham com essas relações entre essas manifestações culturais. Há uma distinção muito clara entre cultura com C maiúsculo, né, a cultura, e culturas. A definição dessa cultura com C maiúsculo seria o seguinte: é um comportamento aprendido, a gente não nasce com a cultura, não é algo biológico nosso, a gente aprende ao longo da nossa vida. Então a gente aprende com nossos pais, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com as pessoas com quem a gente convive, no trabalho, no dia a dia, no exterior, quando a gente viaja também, então a gente pode aprender novas culturas, então é algo que é ensinado e aprendido. A cultura é compartilhada, embora a gente tenha traços próprios nossos, da personalidade nossa, a gente compartilha com os outros muitos outros traços culturais. Então, em sociedade, a gente tem uma cultura compartilhada. A cultura é simbólica, é ela que dá sentido às coisas. Alguns dizem que a própria linguagem que a gente utiliza abre os sentidos da realidade pra gente. A nossa linguagem, as nossas expressões artísticas abrem o sentido da realidade. A cultura é holística, ela engloba tudo. Então todas as nossas expressões são expressões culturais de algum modo. Nosso gestual, por exemplo, o modo como a gente olha para as pessoas, nossas expressões físicas, a proximidade que a gente tem das pessoas também, né? Tem países que as pessoas se abraçam mais, se beijam mais, e países onde há uma distância maior. O que a gente diz, o que a gente não pode dizer, os tabus, então tudo isso é cultural, tudo isso é englobado pela cultura. E por fim, a cultura é integrada. São várias partes integradas e se há uma modificação em um dos aspectos, isso acaba alterando os outros aspectos também. É quando há as rupturas, as mudanças culturais. Muda um elemento e isso afeta todo o sistema que é integrado. E a cultura possui vários níveis. Nós estamos integrados em muitos desses níveis ao mesmo tempo, né? O mais amplo nível de todos, que é o internacional, divide o mundo entre duas culturas, que é a ocidental e a oriental. Então a ocidental seria a nossa, né, onde a gente nasceu, que é mais individualista, que é mais voltado para o sucesso individual, para as conquistas individuais, para a liberdade, para a autonomia, enquanto que a oriental seria mais voltada para a família, para o coletivo, para a sociedade como um todo. Então essas são duas visões que aos poucos vão mudando também. Eu acho que à medida que o capitalismo se inseriu na cultura oriental, isso aos poucos também foi mudando as relações entre as pessoas. O segundo nível é o nacional, então como país, né, o Brasil. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente fala de alguns elementos específicos, né, de alguns comportamentos, de algumas práticas, mas a gente pensa no todo como o país em geral, né? Nosso idioma, por exemplo, todos nós falamos português no Brasil, né, quase todos pelo menos. Existem algumas línguas, algumas regiões com variedades linguísticas, mas no geral todos nós falamos português. E a gastronomia mais ou menos compartilhada também, o arroz e feijão, há vários aspectos culturais do Brasil que nos unificam. Depois, há o aspecto regional. Então, quando a gente fala da região sul, por exemplo, de onde eu sou, do Paraná, a gente tende a pensar como uma unidade, né? Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como se essa região ali tivesse elementos culturais compartilhados. A imigração europeia que foi semelhante nessa região, né? Os italianos, os alemães, os poloneses, os ucranianos. Então, há vários aspectos culturais compartilhados, como o churrasco, como o chimarrão também, né? No Paraná não se toma tanto, mas tem um pessoal que gosta, então há alguns elementos que são semelhantes. Depois, estadual, então a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, então há aspectos culturais também que são dentro desses limites geográficos estaduais. Depois, local, que pode ser sua cidade ou do seu bairro. Por exemplo, em Curitiba, grande cenário de metaleiros, de roqueiros em Curitiba, de punks, o cenário underground. Então, essa é uma característica muito própria da cidade, de bluseiros também. Essa é uma marca distintiva de Curitiba. Dizem que é o pior carnaval do Brasil, porque realmente as pessoas não se importam com carnaval, elas gostam mesmo de rock and roll. E no último nível, no mais pessoal, no mais particular, é o idiosincrático, que é a cultura nossa, do indivíduo, né? Todos esses elementos que estão englobados em todos esses níveis que nós mesclamos dentro de nós mesmos e praticamos no nosso dia a dia. Então, são as questões identitárias nossas, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, como nos comportamos, como falamos, o que falamos, como nos expressamos. Então isso é da personalidade nossa e também de todos esses aspectos culturais que influem nesse nosso comportamento. Além disso, há um último aspecto que é o contracultural, que são movimentos culturais que visam romper com a cultura hegemônica. Então, por exemplo, você teve lá os hippies, né, nos anos 60, que queriam romper com os valores capitalistas da sociedade norte-americana. Então eles vêm com um modelo revolucionário de sexo, de amor, de relacionamentos, de como lidar com a sociedade. E depois um outro movimento contracultural também que você pode pensar é o próprio punk, movimento punk dos anos 80, 70 e 80, que surge na Inglaterra, que também tem esse aspecto anárquico de contra a sociedade, de enfrentar a sociedade.
Além disso, há uma outra definição que se chama de subcultura. E quando se diz subcultura, não tem aspecto depreciativo, não, de que é uma cultura inferior, não. É apenas um segmento, um nicho dentro da cultura. Então, por exemplo, você tem lá os roqueiros, o rockabilly, os metaleiros, os pagodeiros, os funkeiros, os nerds. Então seriam microsegmentos, bolsões de cultura dentro da grande cultura geral. Então, quando a gente fala do funk, né, que o funk não é cultura, na verdade o funk seria uma subcultura. Seria dentro desses universos particulares nos quais as pessoas se manifestam, expressam suas dores, os seus anseios, suas pulsões, né, seus desejos. Então seria dentro de uma cultura local, por exemplo, como a cultura da favela, que abrange também a cultura do hip hop, do rap, do samba, do pagode. Então o funk seria um desses elementos dessa cultura local. Quando o ignorante afirma que os italianos tem uma cultura elevada, né? uma grande cultura maravilhosa que eleva o espírito. Os antropólogos chamam isso de xenocentrismo, que é quando você acha que o que os outros fazem é melhor do que a gente. Os americanos fazem melhor do que os brasileiros, que os europeus fazem melhor do que os brasileiros. É valorizar mais a cultura dos outros do que a nossa. Sendo que mesmo no interior da Europa, mesmo no interior da Itália, há diferentes bolsões de cultura também há contracultura, também há subculturas, ou seja, mesmo um país no qual a gente costuma pensar, por exemplo, na Renascença, né, Leonardo da Vinci, na ópera, em Verdi, em Puccini, mas você vai ter vários outros tipos de manifestações artísticas também, culturais, que não tem nada a ver com essa cultura que a gente entende como cultura erudita, né, que essa divisão entre alta cultura e baixa cultura, que já foi utilizada, ainda pode se utilizar para distinguir um movimento do outro, mas tem esse caráter de elite, né? A elite consome alta cultura, a elite consome essa cultura erudita, enquanto que as massas ou a população geral consome a cultura de massa e a cultura popular. Seria uma distinção obsoleta, que não se pratica muito, mas que existe, e não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Na verdade, quando você reforça esse elitismo aí, você só está querendo pretender ser melhor do que os outros. Para mim, esse caso aí de você falar que funk na cultura, o pagode na cultura, o rock and roll na cultura, isso demonstra um choque cultural, porque você não consegue entender aquilo ali, você não consegue assimilar aquela subcultura ou aquela cultura local, regional, e aquilo te repele porque você não compreende. Não consegue acessar aquele universo, não entende o contexto daquele universo, não consegue nem fazer um esforço para entender, muitas vezes. E isso é muito comum, na verdade. Quando você viaja para um país muito exótico, a princípio a cultura fascina você, porque há muitos elementos que são chamativos, mas depois de um tempo você começa a ser repelido por aquilo, porque são práticas e hábitos que às vezes são bastante ofensivas para você ou com os quais você não concorda. Isso não é culpa da cultura em si, muitas vezes, pelo menos, mas é culpa da nossa incapacidade de lidar com esse diferente. Então, para resumir, não há nada que seja fora da cultura. Tudo que a gente faz enquanto seres humanos, em comunidade, tem raízes culturais, é cultura, pertence a diferentes níveis de cultura, como eu falei, em diferentes níveis internacional, local, regional, idiosincrático. Então não existe fora da cultura. Tudo é cultural. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode não entender, mas isso é uma questão sua, da sua incapacidade de fazer isso. Ou, muitas vezes, da sua ignorância cultural, que é o caso do ignorante, né, que deveria chamar ignorante e não ignorante. E quando ele disse, né, que se comportavam como animais, eu vou deixar no final aqui do vídeo algumas demonstrações de europeus se comportando como animais também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão da cultura, se existe alta cultura, baixa cultura, se você concorda com essas definições da antropologia, da sociologia sobre cultura. Eu vou deixar uns links aqui embaixo para quem quiser conferir em inglês. E se você acha que funk é cultura ou não é, se você concorda com o ignorante, se você não concorda, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!